Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje falo aqui de uma banda brasileira, aí da década de 70, que apesar de não ter alcançado um sucesso popular, ela foi muito exaltada pela crítica e mais do que justamente. Uma banda aí de folk brasileiro e que revelou nomes importantes para a música, como por exemplo o Jacques Morelenbaum, violoncelista, que hoje está presente aí na gravação de vários medalhões da MPB, acompanhando artistas como Caetano Veloso, Marisa Monte, por aí vai. Além também do Marcelo Costa, que é um baterista e percussionista também, também já trabalhou com a Marisa Monte, também já trabalhou com outros figurões da MPB. E é a Barca do Sol, essa banda. Eu vou mostrar aqui um CD que tem os dois primeiros álbuns. A Barca do Sol lançou 3 álbuns apenas durante sua carreira, tem uma discografia curta, mas muito instigante. Então, o primeiro, de 1974, A Barca do Sol. Aqui. Então, eles começaram no início da década de 70 como banda de apoio do cantor, compositor e violonista Peri Reis, mas logo eles chamaram a atenção da Continental gravadora, que resolveu assinar com eles para eles lançarem material próprio. E o diferencial da Barca do Sol era, além da habilidade aí dos instrumentistas, dos músicos, também a liderança do poeta Nando Carneiro, que era uma cabeça pensante de valor ali na década de 70. Muito respeitado pelo seu senso lírico, pelas letras que ele escrevia. Então aqui no primeiro, aqui no Barca do Sol, de 1974, é um disco praticamente só acústico, é um pouco mais convencional do que o segundo, que é o meu preferido, mas ainda assim é um disco bastante importante. E temos aqui uma influência nítida do folk britânico, de bandas como Principal Edwards Magic Theatre, ou Cobb, CLB, Clive's Original Band também, ou Incredible String Band, principalmente. A gente percebe essas influências nas músicas A Primeira Batalha, em Dragão da Bondade, Fantasma da Ópera. São canções que tiver essa pegada forte aí da influência do folk britânico, que era muito vigente na época. Mas temos também influência, por exemplo, de Comus, uma banda que eu já falei aqui. Para mim, o melhor disco de folk britânico já lançado é do Comus, é o primeiro deles, o First Utterance, que eu falei já, se eu não me engano, acho que foi no final de 2021, se eu não me engano. Não, acho que início de 2021, desculpe. Acho que foi em março. Mas quem tiver curiosidade pode procurar aqui no canal que vai achar Comus First Utterance. E a gente vê a influência do Comus aqui, como eu falei, em Brilho da Noite, que já não é uma música folk plácida, contemplativa, ela tem uma carga mais dramática, ela é mais intensa. E também Corsário Satã. E temos fechando aqui o primeiro álbum, a música também A Barca do Sol. Temos a banda Barca do Sol, o álbum A Barca do Sol e a canção A Barca do Sol. Algo parecido com o Black Sabbath. Tem a banda Black Sabbath, o álbum de estreia dele chamava Black Sabbath, e a música que abria era Black Sabbath também. Algo parecido ocorre aqui. Então esse foi um álbum que, apesar de não ter feito sucesso comercial, ele foi bastante cultuado ali na época entre o público underground. Só que para mim, o melhor álbum da Barca do Sol é esse aqui, o segundo, Durante o Verão, de 1976. Então, entre o álbum A Barca do Sol de estreia e o Durante o Verão, até o Richie tocou aqui, participou da Barca do Sol como flautista, mas logo ele ficou pouco tempo na banda, ele saiu para integrar o Vimana, aquela banda que tinha Lulu Santos, Lobão, se não me engano acho que era Eduardo não lembro agora o nome do Eduardo Gama, acho que se não me engano. E teve também o Patrick Moraz, inicialmente, ele como tecladista, também o Luiz Felipe Simas, do Módulo 1000. Mas, voltando aqui à Barca do Sol, então o Durante o Verão, para mim, é o disco definitivo da Barca do Sol. Ele é mais eletrificado que o primeiro. O primeiro praticamente não tem guitarras. Aqui a gente vê músicas com uma guitarra marcante.
E eu considero assim, o encarte do Durante o Verão simplesmente genial. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas a gente tem aqui o encarte imitando como se fosse um cardápio de restaurante. Muito bem bolado. Então até nas canções aqui, ele tem como se fosse a receita, o que seria o prato. Por exemplo, na música Durante o Verão, que é a que abre o disco, que é uma música que eu considero perfeita para se ouvir nas manhãs de domingo, assim que você levantar, é uma música maravilhosa para você começar bem o seu domingo. Aqui ele fala, durante o verão, ostras, vinho rosé e lombo perfumado. Bem sacada esse título. Depois temos aqui uma música, essa a mais dramática ainda. Essa então tem uma influência muito marcante do Comas, que é Hotel Colonial. É uma música muito mais, com uma pegada mais insana, digamos assim, o andamento mais esquisito. E temos aqui como integrantes do prato Suspiro, Salmoura, Sexo e Violência. Bem interessante isso. Depois temos A Língua e a Bainha, uma música de folk mais tradicional, mas com uma letra primorosa, que aqui diz Estragão, Espartilho e Espasmos. Depois vem Os Pilares da Cultura, que é a música mais pesada que a Barca do Sol já gravou, pelo menos até então, e com uma guitarra bem rasgante aqui, e que chega até a flertar com o hard rock, essa música aqui. E aqui não tem os ingredientes do prato aqui, mas fala aqui, um brinde ao fim de todos os príncipes. Algo meio enigmático aqui. E fechando o que era o lado 1, né, temos quase uma vinheta, uma música quase que incidental, que é Karen, que não é exatamente instrumental, mas não tem nenhum integrante da banda cantando. A gente ouve aí acompanhamento de violão e flauta, mais pro fim. A gente ouve uma rádio com sotaque português, na verdade é de Angola, uma rádio angolana, e uma mulher cantarolando de vez em quando e passando para lá e para cá. E aqui, na descrição do prato, temos aqui rádio de Angola, unhas negras, manchas de batom. E depois, abrindo o que era o lado B, temos Memorial Day, que é a música que começa com algumas conversas assim que a gente ouve, não dá para entender muito bem, e um violoncelo ali maluco ali no meio. A única frase que eu entendo mais ou menos é Batman e Robin vem aí. Sabe-se lá por que falaram isso. E depois, cerca de um minuto depois, entra a música propriamente dita. Também é uma música muito bonita, com um violoncelo proeminente aqui também. E aqui ele faz é praticamente uma homenagem ao continente africano. Tanto que fala aqui, nos componentes do prato, Vagidos, Vatapá, Vozes da África. Depois temos o banquete, que temos aqui sal de frutas, Sgt. Peppers e sopa de cabeça de bode. Vejam só. Aqui no banquete também é uma música de folk mais tradicional, onde onde são citadas as canções She's Living Home dos Beatles e Up From The Sky do Jimi Hendrix Experience, para ver como é que a cabeça dele estava ligada ainda nesses ícones da década anterior, da década de 60. Depois temos a grande canção também do álbum, Belladonna Lady of the Rocks, que ela começa no estilo folk calmo, mas depois ela parece eletrificada, depois tem uma reviravolta, volta para o estilo mais calmo, depois volta de novo. Essa aqui é uma música de folk progressivo brilhante. E aqui, como integrantes do prato, temos Cogumelos, Candomblé, Corações Solitários. Essa é uma música que com certeza qualquer gringo que é fã de rock progressivo ia ficar de queixo caído. Ia pensar, nossa, no Brasil fizeram algo tão bom assim no estilo rock progressivo? Sim, tem. O Brasil tem grandes bandas de rock progressivo. Apesar de não ter tanta tradição assim no gênero lá fora. Mas, como eu disse, qualquer fã de rock progressivo gringo ia pirar aqui com Belladonna Lady of the Rocks. E fechando o álbum, temos aqui a canção Outros Carnavais. E aqui integrantes do prato Lança Perfume, Lantejoulas, Leite de Magnésia. Que não é uma música carnavalesca, não é um samba, é um folk um pouco mais animado, mas que a letra tem a ver com o carnaval. E
Depois disso, em 78, a Barca do Sol acompanhou a cantora Olivia Byton no álbum Corro o Risco, onde ela canta algumas músicas da Barca do Sol, né, nesse álbum dela, um álbum também muito bom. Temos ali, ela canta Lady Jane, do primeiro álbum, que é uma canção belíssima. Eu esqueci de falar dela aqui, mas é uma canção, acho que a mais bonita do primeiro álbum. Ela cantaria duas músicas que também fariam parte do terceiro álbum da Barca do Sol, que seria lançado no ano seguinte, ou seja, em 1979. Cavalo Marinho e, se não me engano, acho que Jardim de Infância. E, como eu falei, daí em 79 a Barca do Sol lançou um terceiro álbum. Aqui já não era mais pela Continental, foi gravado e lançado de maneira independente, chamado Pirata. Eu não tenho esse álbum em si porque ele nunca foi lançado em CD. Eu já ouvi na internet, o Pirata. É um álbum também bom, também, não vou dizer que é ruim, mas ele é menos interessante que esses dois aqui. Ele aposta mais aí na sonoridade de regional, principalmente nordestina. Uma mistura de folk com nordeste. Aí lembrando um pouco aquele movimento armorial que existiu aí na década de 70. E depois disso, infelizmente, a Barca do Sol se separou. Tem até aqui uma foto deles aqui, como eles eram tocando aqui no palco. Porém, em 2019, eles se reuniram para fazer uns shows lá no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Eu tive lá num dos dias, numa das noites. Foi dia 29 de setembro de 2009. E foi inesquecível, foi maravilhosa essa noite. Um show incrível. E nem os próprios músicos estavam acreditando que estavam tocando juntos de novo. Tanto que um deles, não lembro qual, depois do final de uma música, ele apresentou a banda da seguinte maneira: e com vocês, por incrível que pareça, a Barca do Sol. Então deu para ver depois do show, depois do bis, tudo, os músicos estavam bastante empolgados, bastante felizes de estarem reunidos novamente. Até o Jacques Morelenbaum estava ali também nesse show. Então foi um show inesquecível. Gostaria que eles se reunissem outras vezes também, mas quem sabe. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!